Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou trazer nesse vídeo aqui o que aconteceu nos últimos dias com Alexandre Frota, que é deputado federal. Ele está no PROS. Ele foi escalado ali para fazer parte da equipe de transição na área da cultura, passou a ser alvo, de alguns lulistas ou petistas como Márcia Tiburi, Zé de Abreu, Lilia Schwartz e até o digamos assim, apoiador de Ciro Gomes e novo lulista Pedro Cardoso. E a Lilia Schwartz e a Márcia Tiburi voltaram com a acusação de Frota estuprador. É uma coisa lamentável, eu quero explicar o que aconteceu aqui. O Frota, inclusive, desistiu de integrar essa equipe e avisou no dia 24 que não faz mais parte dela. Vamos trazer aqui as principais informações e também eu quero mostrar para vocês como que foi e está sendo, na verdade, a postura de Frota deputado, porque tem coisa que muita gente não sabe, talvez está com a imagem dele de 2018, quando sim ele foi eleito surfando na onda bolsonarista. Mas antes de trazer isso tudo, eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito, se puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações, se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é extremamente importante para que o nosso canal chegue a mais pessoas, que venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então no dia 22, Frota foi nas suas redes sociais agradecer por ter sido convidado para a equipe de transição. Disse lá, agradeço o convite do vice-presidente eleito Alckmin e da Glaze para fazer parte da equipe da cultura na transição. Pronto para ajudar a equipe toda. Já conversei com o Juca Ferreira. Vamos trabalhar e ajudar a cultura. Porém, tem uma galera aí, que faz parte da esquerda caviar, esquerda Leblon, esquerda de sapatênis. Aí você fica à vontade, qual que é a denominação que você prefere, que não gostou e partiu para cima de Alexandre Frota. Zé de Abreu, esse é um lulista fanático mesmo, não gostou e detonou. Colocou o seguinte nas suas redes sociais, isso aqui virou matéria também de alguns outros sites por aí. Disse ele, colocar Alexandre Frota na transição na área da cultura é um desrespeito à classe artística. Gente, disse mais, o Frota é piada no meio artístico pela falta de cultura. Outro famoso que não gostou nada de ter Alexandre Frota na equipe de transição do setor cultural foi o ator Pedro Cardoso, conhecido por ter interpretado durante anos o Agostinho, do seriado A Grande Família. O artista disse que fez um longo texto lá no seu Instagram, eu li ali na íntegra. Ele disse que não acredita na mudança de Frota, já que antes de apoiar Lula na eleição, ele foi um deputado bolsonarista. Bom, se for usar critério do que foi antes, olha, essa tal da frente ampla para eleger Lula não teria existido, mas disse lá o Pedro. Alexandre Frota é um aliado do fascismo bolsonariano. Diz agora que decepcionou-se e mudou de lado. Por que razão haveríamos de acreditar? Questionou. Bom, eu sugeriria ao Pedro, que é uma pessoa bacana, tem umas ideias. Eu, do Zé de Abreu, não tenho nenhuma simpatia. Acho o Zé de Abreu uma pessoa assim, que prejudica muito o debate que tem que ser feito. O Pedro Cardoso, de uns tempos para cá, por conta dessa rendição também ao lulismo, começou a ter uma postura que a gente olha e fala, nossa, por exemplo, isso aqui, custava ele ter pesquisado, melhor, pesquisado mais, inclusive as votações do Frota na Câmara dos Deputados, a atuação dele, vou trazer detalhes daqui a pouco. Continuou o Pedro dizendo, a nomeação dele para a equipe de transição, venho concordar com colegas de Abreu, é mesmo uma agressão aos artistas que jamais se aliaram ao fascismo. É impossível entender, muito menos aceitar, a nomeação de um aventureiro alpinista social como esse Alexandre. Bom, aqui a gente percebe que existe sim um problema do Alexandre Frota ter sido bolsonarista, mas tem muita gente também que o criticava porque que o critica agora por ele ter sido ator pornô, mais não sei o que. Então tem muita coisa disso também nas redes sociais. E cá entre nós, ele sim apoiou o Bolsonaro, mas teve uma mudança muito interessante. Me parece que o Alexandre Frota é aquele que chega e ele vai tentando, olha, e está disposto a aprender, está disposto a reconhecer os erros, está disposto a reavaliar as posições. E ele tem feito isso. Eu acompanho a trajetória dele, as votações, e tem muita coisa interessante que muitos dos queridinhos de uma certa esquerda por aí não tiveram. Por exemplo, vou citar aqui, o Frota votou contra a privatização dos Correios, enquanto Tabata Amaral, queridinha de muitos, progressista, votou a favor. O Frota votou contra a privatização da Eletrobras. O Frota votou contra a independência do Banco Central, enquanto Janones, o queridinho dos petistas, que em julho disse que Lula e Bolsonaro eram farinhas do mesmo saco,
né, o Janones, que votou a favor da independência do Banco Central, é visto aí, né, como se fosse um herói. Reforma da Previdência, o Frota estava no PSL nessa ocasião, com atritos internos no partido, e na votação na Câmara dos Deputados no segundo turno, o Frota se absteve, contrariando a orientação do partido. Depois ele foi para o PSDB, aliado ali de João Dória na ocasião, e agora está no PROS e ajudou muito Lula já no primeiro turno. E mais, né? Deputado federal eleito pelo estado de São Paulo, vou deixar um link. O Frota foi o parlamentar que mais encaminhou projetos de lei na atual legislatura. Ele apresentou 642 propostas entre 2019 e o mês de setembro deste ano. Apesar da grande quantidade de propostas apresentadas, apenas 3 projetos dele foram aprovados, todos em coautoria. Entre as ações, vejam bem, do parlamentar estão a Lei Aldir Blanc, além de ações para o setor cultural durante a pandemia da Covid e ações para a área jurídica. Diante das imensas críticas e ataques, né, que ele recebeu, Frota resolveu se pronunciar. Em depoimento à Folha de São Paulo, o deputado federal se defendeu e disse o seguinte: o Pedro Cardoso nem no Brasil mora e não tenho nenhuma preocupação com ele. Ele sempre será o Agostinho Carrara, divertido, pilantra e bobo, disparou o político. Na sequência, Frota comentou sobre as críticas que recebeu de José de Abreu, explicando que o veterano da Globo nunca foi seu fã. Disse ele o seguinte sobre o Zé de Abreu: quanto ao Zé de Abreu, faz tempo que fala ao meu respeito. Não trabalho para agradar ao Zé e sei o que tenho que fazer, que os dois sejam felizes na vida. Neste dia 25, logo pela manhã, o Alexandre Frota postou, na minha opinião, um tweet lamentável nas suas redes sociais contra o Zé de Abreu. Insisto, não tem simpatia pelo Zé de Abreu, mas envolver a questão do filho Zé de Abreu, que já morreu num tweet, eu achei isso simplesmente, né, muito até cruel, e aí muitas críticas. Detalhe importante, o Alexandre Frota apagou o tweet pouquíssimo tempo depois, ficou ali, me parece, 1-2 horas, né, no Twitter, mas em seguida ele apagou, né, quando eu parei para gravar esse vídeo, pouco depois aqui das 9 horas do dia 25, né, ele não tinha ainda feito uma retratação, pedido desculpas, mas o tweet, lamentável, na minha opinião, não estava mais lá no seu Twitter. Mas não adiantou, né? Usar mesmo o Frota se defendendo e criticando esse ou aquele crítico à sua participação na integração, os ataques continuaram até que Frota desistiu. Desistiu, mas vejam bem, atacando a tal da esquerda caviar, o que na minha opinião ele fez bem, porque esse pessoal tem feito muito mal ao Brasil, não é de hoje. O Frota desistiu e postou o seguinte nas suas redes sociais: fala pessoal, tenho visto os ataques covardes e preconceituosos que eu tenho recebido por ter sido convidado para a transição na cultura. Ataques inclusive à minha família vêm de uma ala da esquerda sapatênis do Leblon. O preconceito está na transição que fala em um país plural. O preconceito está na cabeça deles que falam da diversidade, de oportunidades para todos, de respeito às diferenças, sem julgamentos, e colocou entre parênteses, não é bem assim. Como estou de boa e não quero problemas, vou ficar com minha família e declinar do convite. Obrigado. E aqui ele tem muita razão, porque tem uma parte da esquerda que gosta de arrotar superioridade, intelectualismo, moralismo, mas no fundo a gente sabe, né, o que esse pessoal fez no verão passado, mas mesmo assim eles ficam aí arrotando essas coisas nas redes sociais e acabam influenciando. A gente vê aqui que o Frota não resistiu. E teve até outra coisa, né? O Globo informou que teve uma carta condenando o ato. Essa carta foi escrita, né? Tá dizendo aqui, não, vou ler como é que tá no Globo pra vocês verem. Uma carta condenando o ato foi escrita e as assinaturas reluzentes de artistas insatisfeitos começaram a aparecer. Gente do calibre de Chico Buarque, Marieta Severo, Daniela Mercury e Caetano Veloso, entre dezenas de outros. Ah, se essa esquerda caviar, se essas assinaturas reluzentes tivessem a mesma disposição em condenar os liberais que Lula coloca na economia, né, como tiveram para colocar o Frota, esse país já seria uma Suíça. Mas, né, Zé de Abreu, Pedro Cardoso não gostaram da indicação, ok, mas a Márcia Tiburi, filósofa petista, passou dos limites. Disse o seguinte: a presença de Frota na área da cultura do governo de transição envergonha os agentes da cultura e toda a comunidade ligada ao campo. Prezado Lula e Alckmin, repensem esse erro. Errar é humano, contudo, não se deve permanecer no erro. Renato Souza, que é um jornalista, rebateu a Tiburi: não entendi o preconceito. Cultura é algo muito relativo e ninguém define o que é
ou não um processo cultural e quem é ou não agente cultural. Essa coisa de suposta intelectualidade cultural reservada a poucos é um mito que sobrevive na mente de poucos. Né? Como eu disse, essa postura, né, de uma certa esquerda, esse suposto intelectualismo, isso está nojento faz tempo, mas eles continuam, em detalhe, continuam sendo ouvidos, o que é ruim. Mas não satisfeita, Márcia Tiburi foi ressuscitar uma polêmica antiga e postou o seguinte: esse tipo de figura não nos representa. Após declaração de estupro, Alexandre Frota processa a ativista que o repudiou. Entretenimento. E colocou um link no Twitter. Eu cliquei no link, lá está. Em maio de 2014, portanto 8 anos atrás, o ator disse em programa de TV que estuprou uma mãe de santo. Depois voltou atrás e falou que tudo não passava de piada para divulgar seu stand-up comedy. Agora processa por calúnia e difamação mulher que o chamou de estuprador no Facebook. Essa mulher era Sâmia Bonfim. Ela e Frota trocaram farpas nas redes sociais, isso é antigo. Frota explicou isso várias vezes. Segundo ele, fez uma piada. Esse programa de TV que ele estava era o programa do Rafinha Bastos na Band. Aí ele disse isso mesmo aqui, né, que a pessoa ficou desacordada no final do ato. Aí o João Willis estava... Aí levaram isso como estupro e tudo, como se tivesse acontecido aquilo que o Frota disse que era uma piada. O João Willis estava assistindo, já soltou que o Frota era estuprador. Sâmia Bonfim entrou na onda, também começou a falar, foi processado por ele. Então esse é um assunto relativamente antigo, já explicado. O Frota não foi condenado a nada, ele foi inclusive lá, teve uma ação no Ministério Público, não deu em nada. O Frota voltou à Band, isso foi pedido, né? Olha, volta à Band lá, então explica o ocorrido, que foi uma piada e tudo mais. O Frota voltou, explicou, se desculpou, inclusive junto à comunidade das religiões afro. Ele já falou isso, inclusive num podcast com Rafinha Bastos, mas mesmo assim trouxeram isso à tona de novo. Lilia Schwartz, historiadora, também repetiu, disse lá no seu Instagram: no seu currículo, Frota acumula tudo de ruim, de caso de estupro admitido na TV ao apoio à escola sem partido. Puxa, se a Lilia tivesse pesquisado, batido no Google, será que é verdade que o Frota é isso e aquilo? Teria evitado espalhar esse tipo de situação anos depois. Bom, e aí aproveitaram que puderam então do Frota na campanha, passada a campanha, jogam o Frota aos leões, porque não recusaram o apoio dele na hora lá de lutar contra o fascismo para salvar a democracia. Então, vamos ver, ele fazia parte da equipe de transição, era uma participação voluntária. Transição é para avaliar o que foi feito nos 4 anos, e as alternativas no atual momento. Frota é deputado, o que mais enfiou, como eu mostrei, propostas na Câmara, muitas na área cultural. Então eu acho até que ele tinha sim o que colaborar, mas não tem gente melhor? Certamente tem gente melhor do que o Frota, do que muitos que estão nessa transição, que está virando aí já uma bagunça também, né? Agora vamos ver como é que vai ficar isso tudo. De todo jeito ele já se desligou e vai viver a sua vida em paz, como ele postou nas redes sociais. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.